Estamos recebendo aqui nos estúdios o presidente do CREA, doutor Hércules Medeiros, que está aqui conosco, e vai falar da situação das pontes aqui do nosso estado, né? Em especial da ponte metálica que liga o estado do Piauí e do Maranhão. Doutor Hércules, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. Qual é a situação atual da ponte metálica e qual é a orientação que o CREA repassa para os órgãos competentes em relação àquela ponte que é de extrema importância para os dois estados? Boa tarde. Em relação à questão da ponte metálica, o CREA realizou uma inspeção no início do ano. Essa inspeção foi realizada durante vários dias, vários momentos. Nós fizemos uma visita no dia 2, depois fizemos no dia 4, até no domingo foi feita uma visita porque estava mais favorável para verificar as fundações dessa ponte. Então, o que se pôde constatar? Que essa ponte realmente tem alguns problemas na fundação. Problema de que tipo? As estacas que estão lá são trilhos metálicos e esses trilhos perderam a cobertura de concreto. Então, isso do ponto de vista estrutural não afeta. A ponte ainda tem a sua estabilidade, ainda é mantida a sua estabilidade, ainda existe segurança para se trafegar na ponte. Mas esses trilhos, a partir do momento que perdem essa cobertura, eles vão ficar expostos à corrosão. Essa corrosão, com o tempo, pode diminuir a seção desse trilho e, consequentemente, vir a comprometer essa fundação. Então, o laudo, o relatório inicial, né, o que a gente tem de conclusões, pelo menos preliminarmente, aponta para uma necessidade urgente de manutenção desses trilhos, principalmente por conta dessa possibilidade aí de ruína. Mas hoje a gente tem a estabilidade dessa ponte mantida, tanto é que nós estivemos reunidos semana passada com a própria empresa, a FTL, que é a concessionária dessa ponte, e ela realiza ensaios a cada 2 dias, ao longo de toda a sua via férrea. Então isso também vai feito esses ensaios na ponte. Até para termos de comparação, as pessoas se preocupam em passar em algum veículo, alguma coisa, saiba que são realizados ensaios informais quando passa o trem todo dia. Quando você passa o trem, você tem a carga máxima, que é uma carga que vai ocupar todo o vão da ponte, com trens que tem os seus vagões que vão estar carregados. Então você vai ter um peso muito grande que já vai estar ali. Ou seja, a prova de teste ali, né? Para saber se aquela prova ali é diária, né? Então o que acontece? Hoje não tem nenhum desnível, os trilhos ainda estão mantidos, o que aponta dessa forma que essa fundação ainda está também, a sua função estrutural ainda está intacta. Agora, existe a necessidade de se fazer essa manutenção, porque essa manutenção ela leva um tempo para acontecer, tem que ser, principalmente agora do período chuvoso, mesmo que se inicie agora, vai levar um tempo para se fazer essa manutenção. Então, a longo prazo, ou até a um médio prazo, isso aí pode vir realmente a comprometer. Hoje tem essa estabilidade, mas não se garante em um médio ou longo prazo. Ou seja, a orientação do CREA é uma intervenção rápida agora para fazer esses ajustes para que não tenha problemas futuros. Exatamente. Nessa reunião com a empresa foi solicitado também, o CREA solicitou para a empresa formalmente o plano de manutenção, quais foram os relatórios das últimas inspeções realizadas e principalmente quais serão as intervenções que essa equipe, que essa concessionária vai fazer nessas pontes, nessa ponte lá, na ponte metálica. Então, assim, preliminarmente o que aponta é realmente essa questão da possibilidade, da necessidade de se fazer a intervenção nessas estacas, para se manter essa fundação. O restante da ponte tem alguns pontos que também vão fazer parte do relatório, mas a preocupação principal seria essa. Doutor, em relação, a gente está falando da ponte metálica, né? Para quem não conseguiu associar, a ponte que liga Piauí ao Maranhão ali sobre o rio Parnaíba, a ponte onde passa o trem. Em relação às outras pontes aqui da capital Teresina, a gente viu a preocupação das autoridades, principalmente em relação ao que aconteceu no Maranhão, lá em Tocantins, na cidade de Estreita ali e de Aguianópolis, e isso acendeu um alerta para as autoridades. O CREA fez uma avaliação nas outras pontes que nós temos aqui sobre o rio Puti, o rio Parnaíba também. O que acontece? A nossa comissão ela é formada por engenheiros calculistas que projetam pontes, engenheiros que executam pontes, que fazem manutenção, temos geólogos, então engenheiros mecânicos também fazem parte. A comissão que foi formada pelo CREA tem profissionais que realmente apresentam a maior expertise do Piauí na área de pontes. Então, exatamente por conta de um grande volume que nós temos no estado, fica difícil de se direcionar inicialmente para uma ou outra ponte. O que foi feito? Nós fizemos uma reunião semana passada com o DENIT, com o DR. Aqui eu quero deixar o agradecimento ao superintendente do DENIT, nosso amigo Ribamar,
O doutor Leonardo Sobral, também diretor do DR, foram super solícitos, nos atenderam. E aí vão ser repassadas as situações de todas as pontes do estado para o CREA Piauí. A partir dessa situação, dessa definição que eles tiverem de critérios, então vai ser apresentada qual a criticidade, qual aquelas que estão em situação que realmente precisa de um cuidado mais rápido. Após ser repassado isso, nós vamos direcionar essa comissão para analisar essas principais. Até o momento nós fizemos algumas inspeções superficiais em cada uma delas para avaliar se tem alguma coisa já urgente. O que foi verificado foi realmente na ponte metálica. As demais tem alguns pontos também que merecem atenção, mas nada que seja tão urgente, nada que precise de uma intervenção tão rápida quanto a ponte metálica. Mas esse direcionamento vai ser feito por esses órgãos. Os senhores chegaram àquela ponte Mariano Castelo Branco, ali que liga a Santa Maria da Codipe ao Porto Velho, que aquela ponte ali, a gente sempre escuta, né, nos grupos de WhatsApp, vê as pessoas relatando que a ponte aqui é meio perigosa, tem hora que eu sinto que está balançando, aquele negócio todo. Sim. E pelo ano também que ela foi ali fabricada, né, que ela foi inaugurada. Já foi feito algum trabalho específico nessas pontes aqui que cruzam, que ligam aí a regiões na capital? Não, um relatório mais aprofundado, como esse que está sendo feito na ponte metálica, até o momento só na ponte metálica. Certo? O que foram feitos foram algumas averiguações, foram feitas visitas em algumas pontes. Eu não recordo se a ponte da Santa Maria da Codipe já foi visitada, mas relatório aprofundado foi realmente da ponte metálica por conta da demanda e até do clamor social. Sim. Eu vi um relato também, não sei se o senhor teve conhecimento, numa cidade aqui da região norte, salvo me engano, foi Beneditinos ou foi um município que a ponte também estava uma situação bem crítica. Foi encaminhada alguma equipe lá para ir no interior? Na verdade, o próprio DR entrou em contato conosco, é uma ponte que fica próximo da cidade de Alto Longar, São João da Serra. O DR entrou em contato conosco, o DR contratou uma empresa para fazer levantamento de todas as pontes do estado do Piauí, fazer o levantamento, verificar como é que estão essas condições, repassar um relatório para o DR. A empresa que foi contratada pelo DR já entrou em contato conosco, isso já há umas 2 semanas atrás, apresentou o que é o problema e já, inclusive tem até algumas sugestões de intervenção. Sim. Mas o importante é que lá não apresenta nesse momento um risco também de colapso imediato. Vão ser feitas as intervenções lá, mas é sempre importante ter essa participação da população, apresentarem, filmarem, gravarem, porque tudo isso aí causa um movimento inicial. Então, em situações que realmente fosse necessário uma intervenção, ou até você impedir a utilização daquela ponte, é sempre importante a participação da população nessa área. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor pudesse reforçar aqui o trabalho do Conselho do CREA, né? E como o senhor destacou aí, a participação do cidadão, da população, que pode auxiliar nos trabalhos que são executados pelo órgão, não é isso, doutor? O CREA está cumprindo seu papel social de realmente defender os cidadãos piauienses, e a gente tem buscado isso através do conhecimento, que nós temos o conhecimento técnico. Inclusive fizemos uma visita àquela ponte que ruiu lá entre São Luís e São João da Canabrava. Eu pessoalmente participei da vistoria, a gente foi verificar, a ponte teve um colapso em um dos seus lados lá, o que inviabilizou a utilização dessa ponte. Mas o CREA Piauí está sempre buscando utilizar esse conhecimento em favor da sociedade. Então a gente pede o quê? Se você identificar qualquer tipo de situação de risco, não só em pontes, é importante até apresentar para as pessoas que nós agora também estamos em um trabalho com a Defesa Civil para a questão de barragens, de barreiros, todos esses espelhos d'água. Se você ver qualquer situação que possa apresentar risco, entre em contato com o CREA através do Instagram, através do WhatsApp. Nós temos um canal de WhatsApp hoje, o Resolve Rápido. Nós temos o nosso e-mail, o canal de denúncias do CREA Piauí. Então todas essas mídias sociais vão estar disponíveis para a população fazer essas denúncias, porque é muito importante. No caso da ponte metálica, gerou já toda essa situação. Então, da mesma forma, qualquer outra ponte do Piauí, qualquer barreiro, todas essas obras de grande estrutura, é importante porque pode ser que seja uma situação realmente crítica. Tá certo. Conversamos com o presidente do CREA, doutor Hércules Medeiros, que participou aqui do nosso programa, destacando o trabalho do CREA, principalmente nas pontes, depois de toda essa situação que ocorreu aí entre o Tocantins e o Maranhão, e dando continuidade também ao trabalho que é executado lá pelo CREA aqui no estado do Piauí.